Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui pelos estúdios TPFest, com a parceria com os espaçosjurídicos.com.br, e hoje teremos a entrevista com a advogada doutora Ingrid Botelho, ao vivo da Bahia, conversando com a gente sobre pensão alimentícia. Sejam todos muito bem-vindos aqui pelos estúdios TPFest, onde teremos a entrevista com a doutora Ingrid Botelho pelos espaços jurídicos. Uma boa noite a todos vocês, seja muito bem-vindo. Estaremos aí fazendo os esclarecimentos com a advogada Ingrid Botelho sobre pensão alimentícia. Uma boa noite a todos vocês. Vamos já convidar. Estamos aguardando a conexão para dar início à entrevista. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui nos estúdios TPFest. Já enviamos o convite, é só a doutora aceitar. Estamos aguardando aqui. Lembrando que os estúdios TPFest têm a parceria com os espaços jurídicos, onde realiza entrevistas com vários advogados do Brasil. Estamos aguardando aqui. Boa noite, doutora Ingrid. Seja bem-vinda aqui nos estúdios TPFest e pelos espaços jurídicos. Está conseguindo me ouvir bem? Eu não estou conseguindo ouvir você um pouquinho. Acho que o volume deve estar um pouquinho baixo. Poderia verificar para mim? Ok, agora está melhor. Eu gostaria que a doutora se apresentasse. Eu sou advogada de Salvador, Bahia, mas eu trabalho atuando em todo o Brasil. Sou professora de Direito da Família e Sucessória, com especialidade na área da defesa dos menores, defesa das mulheres, também em defesa contra a fraude patrimonial, tenho pós-graduação em Direito do Consumidor, estou fazendo pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, Direito Militar, então, aqui, Direito Imobiliário. Então, assim, são áreas bem diversificadas, mas a área do meu coração mesmo é o Direito da Família, a área que eu ensino, é a área que eu sou realmente apaixonada. E vamos falar sobre pensão alimentícia, que é onde todos têm muita dúvida, né, doutora? E a gente... Porque são muitos mitos, né, que rondam a questão da pensão alimentícia. E a gente começa perguntando quais são as novas regras da pensão alimentícia. Olha, a pensão, na verdade, as regras são praticamente as mesmas. O que diferencia em alguns pontos são alguns projetos de lei que foram feitos de um tempo para cá para poder, como eu posso dizer, para poder intensificar, né, a forma na qual pode ser cobrada a pensão, porque há um número muito grande de devedores. Então, as regras foram endurecidas, né? No caso, a prisão, por exemplo, pode ser requisito de prisão por regime fechado, né? E a partir de uma parcela de atraso, então, o alimentante deveu um mês, ele já pode ser preso por regime fechado, inclusive. Então, são regras específicas para poder deixar mais... para poder deixar mais difícil, né? Digamos que repreender melhor as pessoas que costumam fraudar, costumam dificultar essa obrigação mesmo.
E se tratando de pensão alimentícia, existe alguma porcentagem mínima estabelecida? Não tem uma porcentagem mínima. O que existe? A pensão ela é calculada de acordo com os gastos reais da criança e de acordo com o valor, né, os bens reais da pessoa que vai pagar. Então, se no caso a pessoa recebe um salário mínimo, ela vai pagar de acordo com a porcentagem, de acordo com o valor que possa caber no bolso dela, né? Sem passar para a prova é uma eventual família fora essa criança que ele tem que tentar através da pensão. E de que maneira é determinado um valor fixo de pensão em uma decisão judicial? De que maneira é determinado um valor fixo numa decisão judicial? Através do cálculo. Muitos advogados não fazem utilizam a regrinha de 30%. Que é justamente por isso que tem um custo de 30% sobre o salário do alimentante. Mas isso não é regra, não há lugar nenhum da lei. O que acontece? Outros, assim como eu, também gostam de fazer a planilha com todos os gastos da criança e aí tem o cálculo através do salário do professor, através do salário da pessoa que cuida da criança, né, que normalmente é a mãe. Então, tem aquela proporcionalidade entre o salário de um e outro. Então, não necessariamente tem que ser também 50% da despesa da criança dividida entre os dois. Até porque também há um fator chamado de dedicação exclusiva, que seria ser aquela pessoa que cuida da criança, está ali se dedicando dia a dia, ela já está contribuindo para o sustento daquela criança, mesmo que não financeiramente, mas de uma forma de cuidado. Então, isso abate um pouco na responsabilidade dela de cumprir aquela obrigação financeira, recaindo um pouco a mais para ele. Certo. E quando o alimentante não consegue pagar mais o valor que pagava, é possível fazer uma revisão judicial? Claro, se ele não conseguir alguma coisa mudar, né, questão de salário, né, se for empregado, esse seu salário fixo, um emprego fixo, e aí foi determinado um valor de pensão, e aí perdeu o emprego por um acaso, então ele pode entrar com uma revisão, né, uma revisional, pedindo para que o judiciário diminua aquele valor da pensão de acordo com a nova realidade que ele está vivendo. E quais são as punições previstas para falta do pagamento? Tem a que todo mundo conhece, né, a prisão, tem a penhora dos bens, e isso inclui todos os bens, porque a pensão alimentícia, ela é um direito prioritário, né, um direito de sobrevivência. Então, essas são as regras de não penhorabilidade do imóvel, por exemplo, do automóvel também, a não ser que o automóvel seja essencial para a atividade laboral do alimentante, pode não penhorar o automóvel dele, o imóvel, inclusive se ele for casado com outra pessoa, e ele comunhão parcial de bens, e o imóvel é metade dele, metade da companheira ou da esposa, né, do marido. Então, a parte dele do imóvel pode sim também ser penhorada, mesmo não sendo apenas dele. Tem a prisão dos documentos, CNH, passaporte, retenção de FGTS, pode receber até metade do salário, entre vários outros, né? A prisão da cartão de crédito, cortar a cartão de crédito. São diversas funções. A gente tem a pergunta aqui da Marise, que enviou aqui ao vivo. Ela pergunta: o pai do meu filho paga a pensão certinho,
mas não pega o menino nos finais de semana. Ela pode recorrer à justiça? Pode, de acordo com a regulamentada, a senhora pode pedir para que a questão das visitas, como é, que ela seja feita, né, regularmente, como está previsto no acordo judicial. Inclusive, é possível cobrar uma multa por falta de visitações, né, e por um acaso o pai não estiver cumprindo com o acordo de justiça, pode sim pagar uma multa de, inicialmente era até R$ 500, mas recentemente teve uma decisão judicial de que o pai teve que pagar uma multa de R$ 10.000 por causa de falta de visitações dos filhos. Então, isso realmente é possível recorrer à justiça. E, doutora, como que se dá a exoneração dos alimentos? Ela feita quando o filho, né, faz 18 anos, mas aí a social, ou mesmo os 18 continuar estudando, essa obrigação persiste até que ele faça 24 horas ou pare de estudo, o que ocorrer primeiro. Entretanto, de qualquer forma, é necessário entrar com uma ação judicial. Então, a pessoa que está pagando o dinheiro não pode simplesmente parar de pagar, porque ele cai em débito. Mesmo tendo excluído a obrigação, né? Tem 24 anos, então não tenho mais obrigação nenhuma. Mas se eu parei de pagar, eu estou devendo. E posso ser executado por isso, porque eu não entrei com pedido e não fui autorizado a parar de pagar a questão. Então, ele é obrigado a entrar pedindo a exoneração dos alimentos. E doutora, quando eles atrasam os alimentos e conseguem um emprego registrado, esses atrasados, pode ser feito um acordo e ser descontado uma porcentagem na folha de pagamento junto com a pensão do mês? Do salário. Mas, quer dizer, isso também varia de caso para caso. Alguns casos pode até vir a ultrapassar, a depender do caso específico, né? Se a pessoa tiver uma casa própria, né? Tem outra família e recebe um salário muito bom, então, que não tem um gasto tão grande a ponto de ficar prejudicado se um pouco a mais dessa metade do salário for comprometido. Dá para sustentar, então, não teria o porquê bloquear 55%, 70%. Muito mais que isso também não seria, nunca havia ocorrido, entendeu? Mas são casos excepcionais. Em regra, é até 50%. Mas, de qualquer forma, são acordos que são necessários a intervenção de um advogado, não é feito entre o genitor e a pessoa que está recebendo em nome do. Entendi. E a gente tem as perguntas enviadas pelas redes sociais e também pelo site dos espaços jurídicos e dos grupos dos espaços jurídicos. A gente tem a pergunta do Cláudio Luiz, que é de Salvador. Ele pergunta, gostaria de saber se o alimentante tem o direito de exigir informações sobre a destinação da pensão. Tem o direito, entretanto, também através de uma ação judicial, que é chamada a ação de. É uma ação de informação, na verdade. Só que é uma ação também excepcional, porque entende que se você já tem todas aquelas provas para poder determinar o porquê está fazendo o para determinar quais são os gastos do alimentado, né, da criança alimentada. Então, aquele valor foi fixado de acordo com essas provas, aquele valor vai ser determinado para aquilo. Se a não ser que a pessoa pague 5.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais de pensão por mês, geralmente, mesmo você entrando com essa ação, o judiciário não passa e muito
começa a dar prosseguimento na ação. Entendi. E o Marcelo Gomes, do Rio de Janeiro, de Niterói, ele pergunta, caso o pai descobre que a mãe esteja usando o valor da pensão para outros fins e não para o sustento do menor, o que ele pode fazer? Ele pode pedir a guarda? Ele pode pedir a guarda, caso a mãe Caso ele descubra que a mãe esteja usando o valor da pensão para outros fins e não para o sustento do menor, ele pode pedir a guarda? E o Fred Augusto, de Sorocaba, São Paulo, ele pergunta, a mãe pode pedir pensão retroativa? A pensão ela não é retroativa, você já foi registrado há muito tempo, e não está correndo atrás, né? Agora, a pensão ela tem uma coisa de bolsa, não é coisa de bolsa. Precisa da palavra de pagamento, ou depois de casa, ele meio da pensão, não precisa de diferente. Então, nesse caso, tem uma casa. Era algum problema, porque não foi errado. Entrar no justiça com questões, não pode pagar no justiça. Ela tem maneira de ficar assim. Não existe essa questão de justiça. A única forma de ser retroativo são e a forma é uma ação por fora, na casa do seu computador, já você pode separar suas coisas na casa do lugar. Mas não é O pessoal está falando aqui que o áudio está um pouquinho ruim, não está dando para entender direito. Nós temos a Michelle e a Marise está falando que está picotando. Tenta abaixar um pouquinho. Vamos ver se melhora. Pessoal da produção, passa o contato aí para a gente. Qual o áudio que está picotando? O nosso aqui dos estúdios ou da doutora? A Marise? Marise, você me ouve bem? Tá dando para escutar melhor? Agora tá, né? Eu acho que agora, para mim aqui está normal. Mas eu acho que agora tá. Eu acho que tá melhor. Vamos tentar, né? A gente fala da pergunta do Paulo César, de Salvador. Ele diz assim, pago a pensão de alimentos, minha filha tem 12 anos, mora em outro estado. Para ela vir me visitar, precisa da autorização da mãe. Só que a mãe não quer dar. O que eu devo fazer? Olha, na verdade, primeiro, o senhor está confundindo um pouco os direitos. O fato de o senhor pagar a pensão ou não interfere no direito de visitas. O direito de visitas é independente do direito de pensão. E segundo, a mãe não pode proibir o filho de ter contato com o genitor. É um direito tanto da criança quanto do genitor. Então, ela é obrigada a fazer essa autorização. Agora, a questão dos termos, vocês podem, inclusive, entrar na justiça, né, para poder tentar um acordo, um plano de convivência seria o ideal para esse caso. Por quê? Porque vai ser tudo organizado judicialmente. Quando vai ser as visitas, em que época vai ser os dias certos, os horários certos, como
como poderia ser feita, né, essa viagem da criança ou da adolescente, né, tem 12 anos, então uma adolescente, como iria ser feita essa viagem, se quem iria custear, tudo isso pode ser feito através do acordo de convivência. Então, na minha opinião, né, no meu ver, é o mais indicado neste quesito aí. É porque a criança tem 12 anos, ela precisa da autorização para viajar para outro estado. Nesse caso, na audiência de acordo, ele consegue essa assinatura? Do próprio juiz, no caso? Consegue. Consegue porque é direito dele. A não ser que a criança, né, o adolescente, testemunhe dizendo que não quer, porque ele já tem o direito, né, de ser ouvido. Pela idade, já tem como responder, né? Já tem opinião própria. Mas aí, se por um caso ele responder que não quer, e aí pode vir a entrar toda uma investigação acerca de alienação parental e tudo isso. Então, pode vir a complicar um pouco mais o caso. Mas de início... Ele pode. A Marise pediu que se a doutora respondesse novamente, porque o áudio estava ruim, a pergunta dela. Marise, eu vou tentar achar a sua pergunta aqui. Se eu não conseguir, você nos envia novamente, por favor, a sua pergunta. A gente vai para a pergunta do Rafael Martins, de Feira de Santana. Ele pergunta, estou em uma situação complicada, perdi o emprego e tenho uma filha de 8 anos. Pago pensão também para outro filho de 13 anos. E pago pensão para minha atual esposa, que está grávida de gêmeos, em situação de risco que não pode trabalhar. Já tentei uma redução de pensão, mas foi negado pelo juiz. Já tem 6 meses e não consigo um emprego fixo, somente bico. O que eu posso fazer para regularizar essa situação? Aí só realmente pelo judiciário, através da revisional, para poder pedir a redução. Infelizmente, não tem outro jeito. Se reduzir por conta própria ou sem um acordo, né? Você pode tentar também através do acordo com a própria pessoa que está recebendo a pensão, né? A ex-esposa ou os filhos, a mãe dos filhos, que é o responsável, para poder reduzir, mesmo que temporariamente. E este acordo precisa ser firmado judicialmente, homologado, obviamente. Não vai cair na besteira de fazer acordo de boca, pelo amor de Deus, que não tem validade nenhuma. Se por um acaso fizer isso e quiser executar futuramente, vai ter todo o direito de executar e você vai precisar pagar todo o que estiver devendo. Então, regulariza. É a única forma que realmente tem como fazer. Porque nesse caso ele já disse que já pediu e foi negado, né? O que acontece para o juiz negar, doutora? Às vezes, a pessoa que recebe também provou que precisa daquilo e não tem como sobreviver sem, né? E aí é uma questão muito ambígua, é uma questão muito complicada. Dar o direito a um ou retirar o direito do outro, né? Para quem eu vou deixar em uma situação um pouco mais delicada neste caso? Aí, muitas vezes, acaba pesando para o lado da criança, né? E para o lado da pessoa que está grávida. Porque são pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade naquele momento. Entende-se que, neste caso, ele teria como arrumar um emprego ou fazer um bico, qualquer coisa do tipo, né? Realmente não dá para entender. Cada juiz pensa de uma forma, né? É complicado, porque ele disse que já está 6 meses tentando, ele não está se negando a pagar, né? Ele quer uma redução e, na verdade, são várias crianças, né? São 2 crianças e mais gêmeos. Então, são 3 pensão, vamos dizer assim. É uma situação muito complicada dele, mas infelizmente eu não vejo outra forma sem ser através do judiciário, porque se ele fizer por fora, ele vai estar agindo de forma ilícita, então... Não tem como. E a gente tem a pergunta do Eduardo Nazari, que é da capital de São Paulo. Ele pergunta, estou em processo de separação durante a gravidez.
já comecei a pagar os alimentos durante a gestação, mas a mãe não me passa informações sobre o estado da gravidez. Quais os meus direitos nesse caso? Olha, a mesma coisa de um genitor, né? Se por um acaso você é o pai da criança, obviamente você tem direito de saber sobre o seu filho. Então, você pode recorrer a isso, essa questão. Mas até aí, como ela está grávida ainda, a melhor forma seria, já que você já entrou com os alimentos, então entende-se que ela já assumiu que você é o pai. Então, não precisaria de uma ação de investigação de paternidade. Isso daí já seria dispensável nesse caso. Mas, no caso, aí seria mesmo tentar entrar em um acordo ou então recorrer judicialmente para ter os seus direitos como genitor, né? Seria quase que um direito de visitas, só que meio que não visitas exatamente, porque é questão da gravidez. Apesar que há entendimentos que o pai também tem direito de acompanhar em exames pré-natais e tudo mais, porque é uma fase importante da geração da criança, né? E ele também, da mesma forma que a mãe e o pai têm as obrigações, ambos também têm os direitos. Então, se um tem o direito, o outro também tem, igualmente. E a Marisa, ela mandou novamente a pergunta. Ela diz: eu recebo a pensão certinho do pai do meu filho, mas não é pelo fórum, sendo que ele não pega o menino nos finais de semana. Sempre tem uma desculpa. Posso recorrer à justiça? Pode sim, como eu disse, a melhor forma neste caso seria regularizar o direito de visitações, tá? Se a guarda já estiver regularizada, você pode entrar com um pedido de revisão de visitas. Aí você vai fazer um acordo de convivência, tudo certinho, dias e horários. Tem que ser bem especificado, tudo bem preso, né? Bem amarrado para não ter erro. Se por um acaso você já tiver um acordo de visitas, ou então na própria guarda não tem um acordo bem especificado, bem formalizado, mas tem mas foi sentenciado uma guarda com finais de semanas alternados, por exemplo, né? Aquele acordo simples, geral, né? E ele não está cumprindo, você pode também recorrer para que ele cumpra esse direito de visita, que é um direito do seu filho também, logo uma obrigação dele. E há casos, inclusive, de pedir uma multa por não cumprimento do direito de visitações. Essas multas geralmente variam até R$ 500, mas já houve recentemente o caso, né, que, como eu falei agora há pouco, um pai foi obrigado a pagar R$ 10.000 de multa por não cumprir as visitações. Mas no caso específico, ele estava deixando de cumprir há anos, enfim, tem toda uma especificidade. E aí também não tem como dizer qual seria o valor no caso, porque também é questões de entendimento de juízes, e aí tudo fica um pouco mais complicado de definir valores certinhos. Mas o direito existe. Doutora, mas existe pais também que pagam a pensão e não querem fazer visitação e diz, vou pagar a pensão porque é minha obrigação, mas não quero, contato, não quero ficar pegando. Nesses casos, tem que estar em acordo judicial também? Tem que estar prescrito isso? Olha, mesmo com a guarda unilateral, há a possibilidade de um abandono afetivo, porque você não é obrigado a dar amor. Amor, você não cobra. Não há em lei um lugar que diga você é obrigado a dar amor.
É um sentimento. Isso não se cobra. Mas se cobra o cuidado, se cobra o afeto. Afeto, o que seria? Seria aquele estar presente. A criança, ela precisa, estudos psicológicos mesmo, já provaram que uma criança criada por um único genitor, ela não cresce com o mesmo, o mesmo psicológico sem estar abalado do que a criança que cresce em um lar amoroso com os dois genitores. E não quer dizer necessariamente que ambos os genitores têm que morar juntos. Não é isso. Se o casamento, a relação está fadada ao fracasso, se separa, porque isso também vai fazer mal à criança. E a um ao outro também. Ninguém merece uma relação abusiva. Não uma relação tóxica, não é isso que eu estou falando. Mas a criança está ali. Está tendo contato com um, está tendo contato com o outro, ela vai se sentir mais amada. Por quê? Porque quando ela vai para a escola, ela vai ver aquele outro coleguinha ali que tem o afeto dos dois. E ela vai começar a pensar, por que eu não tenho? O que eu tenho de errado que o meu pai me rejeitou? Então, é essa questão que muitas vezes não entra na cabeça da criança. Não entra na cabeça de um adulto, quanto mais de uma criança. E é por isso que é o abandono afetivo. Você não cobra amor, você cobra cuidado, você cobra presença. Isso é obrigação. Ok, entendi. E a gente vai para a pergunta da Larissa Lemos, de Salvador. Ela pergunta: meu marido paga pensão para 2 filhos, em valor fixo de R$ 460, o que vem sendo pago corretamente. Mas a mãe quer que ele pague mais 50% de todos os gastos das 2 filhas, como roupas, sapatos, viagens e outros gastos. Não temos como pagar mais do que já foi estipulado em juízo. Temos um filho também que também necessita de cuidados. O que devemos fazer? Vocês podem justamente recorrer judicialmente. Se por um acaso não foi fixado durante a pensão, já que o valor foi fixado, né, um valor fixo de 460... 460 reais, então já teve uma sentença. Se já teve uma sentença, na própria sentença vai dizer se é obrigatório pagar, além desse valor, gastos extras da criança e quais seriam esses gastos. O que não entrar em sentença, você simplesmente não precisa pagar. E se por um acaso tiver todos esses gastos em sentença, aí você precisa entrar com uma revisional, mostrando que seu filho precisa de de cuidados, que vocês não têm essas condições, e mostrar que o valor que ela está pedindo mensalmente é um valor excessivo para as condições que vocês têm. Enfim, mostrar a realidade de um e de outro que não está compatível com o momento que vocês estão vivendo. Tá certo, doutora. Faltou a gente falar sobre algo que a doutora queria ressaltar e deixar aí de esclarecimento para o pessoal que a gente não tem abordado durante a entrevista? Não, quer dizer, a única coisa que eu preciso lembrar a vocês é, mais uma vez, não confiem em acordos de cavalheirismos, acordos feitos de boca. O mais rápido possível que vocês puderem, regularizem a pensão alimentícia, regularizem a guarda também, porque apesar de não ser o tema, é muito importante falar sobre isso. Por quê? Porque futuramente pode dar uma grande dor de cabeça. E a possibilidade dos filhos de vocês ficarem desassistidos é enorme. Da mesma forma que vocês não têm noção, se por um acaso forem vocês que for pagar os alimentos, vocês não têm noção o quão com bons olhos o judiciário vê quem propõe pagar alimentos. Então não esperem a outra parte entrar com esse pedido de regularização. Podem entrar, porque às vezes o que você por pagar
pode ser aceito simplesmente pelo fato de você estar de bom grado pedindo para regularizar essa obrigação. E, doutora, no caso da guarda estar com terceiros, quem paga a pensão dos alimentos? Seria o pai, a mãe ou os dois? Os dois. Os dois pagariam, então, dividido um valor para suprir o gasto do menor que esteja com guarda de terceiros. Sim, porque é obrigatório, a obrigação é do pai e da mãe. Então, a pessoa que está com a guarda, né, ela pode exigir sim dos dois. Ok, doutora, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser entrar, tirar as dúvidas, algum esclarecimento. Claro, é para colocar aqui ou posso só falar? Vou fazer os dois. Pode fazer os dois. Lembrando que a doutora Ingrid Botelho faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Você também pode acessar o site lá e mandar a sua dúvida para a doutora, que a equipe dos espaços jurídicos passa para a doutora, ou no Instagram também dos espaços jurídicos, pode fazer a sua pergunta e endereçar diretamente para a doutora Ingrid Botelho. Instagram é @advingridbotelho. O WhatsApp, também faço atendimentos pelo WhatsApp, é 071-9290-5759. Mas tem na minha bio do Instagram, então é de fácil acesso, é só entrar lá e tá lá o meu WhatsApp. O e-mail também, e tem o link do canal do YouTube e do site. É só vocês entrarem no Instagram, que tem todos os outros meios de contato, mas de qualquer forma, deixei o WhatsApp aqui e o @ do Instagram também. E eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês. Ok, obrigado pela sua participação, doutora, aqui no Estúdio TPFest, pelos espaços jurídicos. Espero encontrar com a doutora mais vezes para a gente estar conversando aí sobre guarda, né? Porque a guarda é um ponto bastante importante. Se a gente juntasse os dois temas, ia sair uma entrevista muito grande. Então, espero ver aí futuramente para a gente estar falando sobre guarda aí. Com certeza, estarei muito feliz em fazer parte mais uma vez, né, desse bate-papo, né, dessa entrevista, tirando a dúvida das pessoas e contribuindo também, porque, como eu sempre digo, conhecimento é poder. Com certeza, conhecimento é tudo, né? E a gente tem muitas pessoas que, às vezes, sabe algumas coisas, mas no mundo do direito, tudo muda, né, doutora? E as pessoas acabam achando que estão certas e, na verdade, estão erradas, cometendo grandes erros aí. Então, é sempre bom estar esclarecendo aí. Sim, com certeza. Eu agradeço a sua participação aqui pelos espaços jurídicos e também pelos estúdios TPFest. O nosso programa vai ficando por aqui, a live vai ficar salva aqui para o pessoal que está perguntando. A live ficará salva aqui nos estúdios TPFest. E qualquer dúvida também é só acessar o Instagram do Espaços Jurídicos e também mandar a pergunta para a doutora que a produção envia para ela, ok? Agradeço a todos vocês, uma boa noite, doutora, uma boa noite a todos os internautas que nos acompanhou, que participaram, e a gente volta no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos, boa noite, doutora. Uma boa noite a todos, boa noite, e muito obrigada por me assistirem, por me ouvirem, por terem paciência, e muito obrigada à senhora também por ter sido uma anfitriã maravilhosa e de muito respeito e prestígio. Obrigada, seja sempre bem-vinda aqui nos estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Tchau.